Artigo 2º. As Forças Armadas, essenciais à execução da política de segurança nacional, são constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. Então, aqui ele fala, no artigo 1º, ele falou da finalidade. E aqui ele está falando de que é constituído as Forças Armadas. Então é o quê? Marinha, Exército e Aeronáutica. Não tem forças auxiliares aí. Beleza. E as Forças Armadas? Elas estão aqui para quê? Para que elas foram criadas? Defender a pátria, garantir os poderes constituídos. Que poderes constituídos são esses? Poder executivo, legislativo e judiciário. Que tudo funcione perfeitamente, independente um do outro poderes e harmonicamente funcionando. Beleza. É só defender a pátria e garantir os poderes constituídos? Não, garantir a lei e a ordem, que é o que está mais novo aí no mercado, né? Vira e mexe, eles estão utilizando as Forças Armadas para quê? GLO, que eles chamam, né? GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Entra na favela da Maré, Garantia da Lei e da Ordem. Vai, entra não sei de onde aí, Garantia da Lei e da Ordem. Então, primeira coisa, Constituição das Forças Armadas. Marinha, Exército e Aeronáutica. Beleza. A finalidade. Defender a pátria. Garantir os poderes constituídos e que está em moda agora, garantir a lei e a ordem, certo? Beleza, o que ele fala de mais interessante aqui nesse artigo? Ele fala que as Forças Armadas são instituições nacionais, não são instituições estaduais. Você pega a carteira de um militar da Força Armada, está lá, válida em todo o território nacional. É uma instituição nacional, o Brasil todo, permanente. Ela não deixa de existir. Existe hoje algumas forças armadas de países que elas são constituídas temporariamente. Tem um conflito. Opa, Força Armada, daqui a pouco acabou tudo. Destitui. Não, a nossa é o quê? Permanente. É direto, seja tempo de paz ou tempo de guerra. Ela não deixa de existir. Além de ser instituições nacionais permanentes, elas são instituições regulares. Elas seguem o regulamento, seguem as normas, seguem as leis, certo? Organizado com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República. Então aqui, é basicamente aqui, um exemplo aqui. Existe o comandante da Marinha do Brasil, o comandante do Exército Brasileiro e o comandante da Força Aérea Brasileira. Aí esses caras fazem aqui, ó, o ministro da Defesa. Aí aqui em cima, quem está no topo? O presidente da República, o PR, certo? Então ele é a autoridade suprema. Ele é a autoridade suprema. É ele que comanda as Forças Armadas no topo. Beleza? Aonde? Aqui? Garantia da lei e da ordem? Aqui?
lei e a ordem. Tá escrito aqui, garantir a lei e a ordem. Esquenta com a minha letra não, que é meio esquisita, pode perguntar. Canhoto não tem a letra muito boa não. Pode apagar? Então, o presidente é a autoridade suprema, certo? E aqui é o importante que eu falei para vocês, é a Constituição. As Forças Armadas se constituem de Marinha, Exército e Aeronáutica. E a finalidade é defender a pátria, garantir os poderes constituídos, garantir a lei e a ordem. Isso tudo aqui é cópia fiel do que está no artigo 142 da Constituição Federal. Artigo 3º. Os membros das Forças Armadas, em razão de sua destinação constitucional, formam uma categoria especial de servidores da pátria e são denominados militares. Então, se o cara falar assim, quem são os militares? São os membros das Forças Armadas. Aí o polícia daqui do Rio de Janeiro, ele é policial militar. E o bombeiro é bombeiro militar. Militar somente são os membros das Forças Armadas. Então eu sou, amigão, sou militar. Sou militar. E o cara ali, policial militar. E o outro, bombeiro militar. Quem é denominado somente militares são os membros das Forças Armadas. Beleza? Os militares encontram-se em uma das seguintes situações. Aí nós vamos ver que o militar, ou ele está na ativa, ou ele está na inatividade, certo? Ou ele está na ativa, ou ele está na inatividade. Essas são as duas situações do militar. Aí ele fala aqui, voltando aqui, ele fala aqui dentro do parágrafo 1º, a linha dentro do parágrafo 1º. Na ativa, quem são os da ativa? São os militares de carreira. Guarda esse nome aí, que mais na frente nós vamos falar dele. Daqui a pouquinho. Carreira. Outro, os incorporados. Incorporados ou enganjados. Quem são esses incorporados? São os caras que no ano que completam 18 anos, eles se alistam ao serviço militar inicial. Esses caras incorporados que estão servindo obrigatoriamente no serviço militar inicial são militares na ativa? Então, tá com farda, é militar da ativa. Tá sem farda, vai ser militar da inatividade. Então ele tá lá. Eu só vou ficar um aninho aqui, só vou ficar 10 meses, eu tô no serviço obrigatório, não teve como escapar. Minha mamãe pediu para eu sobrar porque eu sou filho único, mas eu tô servindo. Tá fardado? É incorporado? É. E, além de incorporado, para prestação de serviço militar, durante os prazos previstos na legislação, que trata do serviço militar, ou durante as prorrogações. Às vezes ele entrou, vai ficar um ano, e ficou mais um, e ficou mais um, e ficou mais um. Então, durante as prorrogações dele também, ele é militar da ativa. Enquanto ele estiver lá fardadinho, ele vai ser militar da ativa. Então, de carreira, que a gente vai falar ali na frente, os incorporados ou os enganjados, que são as prorrogações. O 3, os componentes. Da reserva. Quando convocados, reincluídos
designados ou mobilizados. Bom, para vocês entenderem isso aqui é um, isso aqui é outro, esse todo aqui é outro. Para vocês entenderem isso aqui, eu vou ter que me dar uma aprofundadazinha aqui. Apesar de não ter a ver aí, mas é interessante para vocês entenderem. Quem são os componentes da reserva? Então, olha só, tem um decreto, que é esse 6854, ele fala o seguinte: existe o cara R1. Quem é esse cara R1 da reserva? É um cara que eu vou ser um dia. É o cara da reserva remunerada. Eu vou embora, vou me aposentar, né? Que a nossa reserva é a nossa aposentadoria, e vou ficar ganhando, certo? Então, esse cara aqui, o R1, é o da reserva remunerada. Aí existe o R2. No concurso de vocês, qual é o nome? RM. Alguém sabe o que é? Reserva da Marinha de segunda classe. Então aqui estão os caras que foram demitidos. Tu imagina o seguinte: o cara era oficial da Marinha, fez prova para a Polícia Federal e foi embora. Deixou de ser oficial da Marinha, mas ele vai para reserva. Ele vai estar na reserva remunerada? Não, mas ele vai estar na reserva. Se estourar uma guerra, eu vou chamar esse neném aqui, beleza? Se ele for oficial, ele vai ser demitido. Se ele for praça, ele vai ser licenciado. Então, os caras que foram praças e passaram também para o Tesouro Nacional, auditor fiscal, se der uma cangancha, neném, eu vou chamar vocês. Quem é o R3? Esse cara aqui, vocês me lembrem, a gente vai falar, é o artigo 10, parágrafo 1º. A gente vai ver lá. E o R4? São os demais em condições de convocação. Quem são esses demais em condições de convocação? A lei do serviço militar, ela fala o seguinte: no 1º de janeiro que você completa 18 anos, até 31 de dezembro do ano que você completa 45, você pode ser convocado. Ah, eu tenho 50, não vai ser mais. Ah, mas eu tenho 38, nunca servi, mas tu pode ser convocado a qualquer hora. A lei do serviço militar, ela dá esse intervalo de 18 a 45. Uma pergunta: até quantos anos podem fazer provas de RM2? Por quê? Porque até 45 você pode ser convocado. A partir daí, não. Então, por isso o limite de idade é 45. É a lei do serviço militar. Então, a reserva das Forças Armadas, ela é constituída assim. O R1 sou eu daqui a 2 anos, certo? Minha esposa vai continuar trabalhando e eu vou ficar lá na piscina do meu prédio, certo? Eu já falei para ela. É aposentável. Qual é seu nome? Juliana. A Juliana está perguntando se a reserva remunerada seria os aposentados. Aquele seria inativa. Isso. Não, beleza. Seria inativa. Eu só estou falando o seguinte. Tá vendo aqui o da ativa? Componentes da reserva quando convocados. Você imagina esse cara aqui demitido, foi embora. Mas ele foi? Quando ele foi convocado, ele botou farda. Botou farda, ele passou a ser da ativa. Esses caras aqui são da reserva, mas se eles forem convocados, reincluídos, designados ou mobilizados, quando você vê a palavra mobilizado é guerra e convocado é tempo de paz. E mobilizado é guerra. O bicho pegou, você vai ser mobilizado. Mas a convocação é um chamamento. A mobilização também, só que aqui em tempo de guerra. Aqui esses caras da ativa, eles quando forem convocados. Aqui nessa situação, eles estão nem inatividade eles estão. Esse cara aqui tá aí na inatividade. Esse cara nada. Eu só estou tentando te mostrar
Porque o cara fala ali, ó, os componentes da reserva. Aí tu fala assim, quem são esses caras da reserva? Esses caras da reserva são esses caras aqui, que ele está falando. O R1, o R2, o R3 e o R4. Se esses caras aqui, qualquer um deles forem convocado, reincluído, designado ou mobilizado, voltou a vestir farda, eles vão ser da ativa. Agora, componentes da reserva, da ativa? Não, para eles serem da ativa quando forem convocados, quando forem mobilizados, quando eles forem designados. Mas eu fiz esse desenho só para vocês entenderem o que ele quis dizer com reserva. Eu tô aqui, ó, lá em Jaconé, surfando. Aí o Pai Wong lá deu um tiro, não sei das quantas. Aí o Trump também deu um tiro. Aí o vagabundo foi, ó, Forças Armadas Brasileiras. Aí eu tava com a barba igual do senhor Miyagi. Aí eles, Esteves, você vai ser mobilizado. Beleza? É guerra. Opa, eu estava na reserva remunerada. Estava na inatividade. Quando eu fui mobilizado, eu vou voltar a ser da ativa. Beleza? Então, o R3 a gente vai conversar. É o artigo 10. Quando chegar lá, a gente vai ter um papo. Só pra gente não atropelar. Dúvidas aqui? Então, ó, ele está falando dos ativos. Quem é o da ativo de carreira, que a gente vai ver quem é. O soldadinho lá que está incorporado para prestar serviço inicial e durante as prorrogações dele. E esses componentes aqui, quando eles forem convocado, reincluído, mobilizado. Tem mais gente? Tem. Os alunos dos órgãos de formação da reserva. Aqui, ó, quer ver? Para não ficar dúvida, os alunos de formação, eu gosto de CPOR, né? Que é Centro de Preparatório Oficial da Reserva. Ou pode ser formação da reserva. Quer ver uma parada? Olha só, para vocês entenderem. Vocês são o RM2, é a Reserva da Marinha de segunda classe. Beleza. Quando vocês acabarem o curso de formação lá, os caras vão convocar vocês para o serviço ativo. Vai ter a convocação. Vocês vão ser designados, convocados para o serviço ativo. Mas lá na carteira vai estar segundo tenente da reserva de segunda classe, fulano de tal. Mas você está vestindo uma farda. 8 anos depois, você vai passar para cá, certo? Porque além desse demitido licenciado, tem os temporários. Aí você vai passar para cá. Você está na ativa depois de 8 anos que você passou para cá? Você vai estar? Não. Mas se tiver uma guerra e eles te chamarem, você vai estar na ativa? Ou se não tem uma guerra, mas uma convocação aí obrigatória, você vai estar na ativa? Aí se eles te chamarem, você vai sair daqui, né, do banco de reserva, se aquecer e vai entrar de novo para o time titular, certo? Então beleza. O quarto, alunos do curso, alunos de formação de militares, tanto da ativa, tirar CPOR e botar alunos tanto da ativa como da reserva. Ah, então o cara lá que é da escola de aprendiz de marinheiro, ele é da ativa? É. O cara que é da escola naval é da ativa? É, ele é aluno de órgão de formação da ativa. Ah, e eu, se tiver como aluno lá, não me formei ainda aluno, mas é formação da reserva, eu vou estar na ativa? Vai, tá com farda, é da ativa. E o último lá, em tempo de guerra, todo cidadão brasileiro mobilizado. Então, para ser o cidadão, tem que estar mobilizado. Se ele foi mobilizado, vem cá, neném. Né? Passou ali na rua, vem vestir a farda, que o bicho está pegando. Então, todo cidadão mobilizado. Então, esses caras, esses 5 aí, são os ativos. Show? Show. Aí agora, a linha B, ele fala dos inativos. Aí ele fala,
Na inatividade, aí ele dá só 3. Os da reserva remunerada, quando pertençam à reserva das Forças Armadas e percebam remuneração da União, porém sujeitos ainda à prestação de serviço na ativa, mediante convocação ou mobilização. É o que eu falei para vocês, estou lá em Jaconé com um barbão, estou lá com o meu barbão, fui embora depois de 32 anos de serviço, sou da inativa. Se eles me convocarem, eu vou voltar para cá. Então, beleza. O da inatividade é o da reserva remunerada, que recebe, é o cara que reformou, ele era da reserva remunerada, mas agora ou ele reformou por problema de saúde, ou ele reformou pela idade. Porque tem reforma no estatuto, nós não vamos ver, mas tem a reforma por idade, dependendo do posto ou da graduação que o cara tiver. Exemplo, 54 anos um suboficial é o limite para um suboficial ficar na ativa das Forças Armadas. Beleza, é o limite dele, 54 anos. Aí ele foi para a reserva. Quando ele atingir 56, ele vai para reforma. O que muda, Esteves? Aqui ele não pode ser mais convocado ou mobilizado. Aqui acabou o serviço para ele. Acabou. Enquanto ele estiver na reserva remunerada, ele pode. Mas depois que ele foi reformado, independente do motivo, se é saúde ou idade ou outra coisa, ele não pode ser mais convocado ou mobilizado. Então esse cara reformado, ele também é da inativa? É. Então da inatividade é o reserva remunerada, o reformado. Olha o que o cara fala aqui no reformado. Ele fala, o reformado, quando tendo passado por uma das situações anteriores, estejam dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa, mas continuam a perceber. Recebe, mas está definitivamente dispensado. O mundo pode estar caindo, que para ele acabou. Beleza? E o terceiro da inatividade, os da reserva remunerada e, excepcionalmente, os reformados executando tarefa por tempo certo. Existe hoje no quartel pessoas que vão para a reserva, aí o cara quer voltar, tem vaga aqui, pô, quero voltar, mas não é para voltar fardado não. Você vai usar uma blusinha, só vai botar lá, primeiro sargento da reserva ou primeiro sargento reformado fulano. Ele vai trabalhar aqui com a gente, mas ele tá com a calça jeans e uma blusazinha padrão lá. Vai ganhar 1/3 do salário que ele ganhava e o imposto de renda vai comer bastante. Certo? Isso eu não quero para mim não, quero dar aula. Certo? Chega. Eu quero ir para outro campo. Por isso que eu fiz prova proficial, que eu queria um finalzinho melhor, mas eu falei assim, não, eu quero outro campo. Então tem esses caras, que é chamado, a gente chama de TTC, é tarefa por tempo certo. Esse cara é inativa? É, porque ele é reserva remunerada ou excepcionalmente o quê? Reformado. Por que excepcionalmente? Porque para ele voltar, mesmo não estando fardado, ele passa por exames de saúde. Então, se o cara foi reformado por incapacidade de saúde, ele não vai voltar TTC. Se ele foi reformado porque ele está Pinel, ele não vai voltar TTC. Então, os da reserva voltam. E os reformados? Excepcionalmente. Então, a gente pode perceber que o da ativa, ele sempre vai ganhar dos inativos, certo? Então, aqui, ó, foi 5, foi de goleada. 5-3. Beleza? São 5 as situações da ativa, 5 as situações da ativa e 3 das situações dos inativos. Reserva remunerada, reformado e o TTC. E o da ativa ganhou de goleada de 5. Beleza? Dúvidas? Você que está em casa não pode perguntar se está com dúvida. Né? Mas engraçado, uma vez eu assistindo uma aula, era uma aula de direito, aí o cara começou a falar na aula, aí eu falei assim, pô, fiquei com dúvida. Aí eu falei, caraca, e agora? Tava naquele tempo de fita ainda, né? Eu falei, e agora? E daqui a pouco um cara lá, professor, mas isso assim, assim, eu, caraca, é minha dúvida. Uma sorte danada, a dúvida que eu tinha, o cara levantou, né? Então assim, por isso... Qual é o seu nome mesmo, Agostinho?
Por isso, Juliana, que quando você me perguntou, eu perguntei seu nome para repetir para aquelas pessoas que estão em casa. Porque aí o cara pode ser a dúvida dele também. Tá bom? Dessa inatividade, Qual? Esse aqui? reserva, reformado e crescimento. Reserva remunerada, reformado e o tarefa por tempo certo. Que esses tarefas ou são militares da reserva remunerada ou militares excepcionalmente reformados. Então, eles são inativos. Percebeu aqui que quando vocês acabarem um tempo de 8 anos de vocês, vocês não vão ser inativos? Percebeu? Vocês são da reserva remunerada? O cara, para ser reformado, ele tem que ser primeiro da... Então, vocês não vão ser reserva remunerada, reformado e nem vão ganhar lá 1/3, tá bom? Vão arrumar outro emprego. Então, inativo vocês não vão ser. Beleza? Então, vocês um dia vão ser da ativa enquanto estiverem vestindo farda e depois vocês vão ser R2. Aí eu só vou te chamar quando o Pyong jogar uma bomba lá, beleza? Então, torça para isso que não. Beleza. E agora, finalmente, a gente vai entender o que é militar de carreira. Poxa, você falou que da ativa são 5, inativo são 3. Aí você falou que é o militar de carreira. Que militar de carreira? É aquele cara que dá uma carreira, que corre? Não. Olha só, o parágrafo 2º ele fala, os militares de carreira são os da ativa, da ativa, né? Ele tá aqui, ó, nessa rela. Que no desempenho voluntário e permanente, o cara não foi obrigado a entrar, ele foi voluntário, tipo eu assim, que entrei com 16 anos, certo? Então, são de ativa que no desempenho voluntário e permanente do serviço militar. Tenham vitalicidade assegurada ou presumida. O que ele quer dizer? O cara tem estabilidade assegurada ou estabilidade presumida. O que é estabilidade assegurada? São os oficiais. O cara saiu da escola naval, ele já tem a estabilidade assegurada. Ele não precisa ficar de 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3, pedindo requerimento para enganjar. É automático isso, certo? Quando que eles vão atingir a estabilidade? Depois de 10 anos de efetivo serviço. E os sargentos, que foi o meu caso, eu tinha estabilidade presumida, certo? Então eu me formei com 18 anos, passei lá 5 anos sem fazer nada, depois de 5 anos, como é esse cara? É bom? Conceito? Eu peço reengajamento? 2 anos. Aí depois de 2 anos, bom, 2 anos. Aí ficou 5, 7, 9, o último eu pedi de 1 ano. Aí me deram, aí depois de 10 anos eu fui estabilizado. Mas a minha estabilidade era assegurada? Não, ela era presumida, certo? Eu dependia de fazer engajamentos e as pessoas ir me dando as autorizações. E os oficiais? Não. Oficiais que eu falo, de carreira. A AFA, Escola Naval e a AMAN. Eles são, ou outra escola, mas sejam de carreira, engenheiro às vezes. Uma vitalicidade assegurada. Então, olha só, os militares de carreira são da ativa que no desempenho voluntário... Peraí, Esteves, mas eu então, quando passar você da ativa... Eu não fui obrigado, eu fui voluntário, mas você tem vitalicidade assegurada ou presumida? Não, quando der 8 anos, infelizmente vai ter que ir embora. Muito tempo atrás, as meninas davam o golpe da barriga, mas agora não está podendo mais, né? Quando chegava a 8 anos, ela engravidava, né? Aí não podiam mandar elas embora. Ela ficava 1 ano de grávida, mais a licença maternidade, não sei o que, daqui a pouco 10 anos. Não, tô 10 anos, e já era. Mas há muito tempo atrás. Aí hoje existe uma lei, que é a 13.109, se eu não me engano, certo? Que você fizer isso aí, você não vai embora. Mas esse tempo também não vai contar para nada. Tranquilo? Então elas davam o migué da gravidez, certo? Mas hoje acabaram com isso aí. Estancaram essa sangria. Então... Beleza, então você vai ser da ativa, vai ser voluntária, mas não vai ter a vitalicidade presumida. Ou seja, vocês não vão ser de carreira, vocês vão ser temporários, beleza? Então o temporário, o fiel da balança do temporário é a vitalicidade ou assegurada ou presumida. Show?
Vou apagar, hein? Vamos lá. Aqui, ó, é o que eu desenhei no quadro. 4. São considerados reserva das Forças Armadas. Aí aqui ele divide reservas das Forças Armadas individualmente e no seu conjunto. Isso aí já caiu em prova. Não foi uma vez, não. Individualmente, os militares da reserva remunerada e os demais cidadãos em condições de convocação ou mobilização. Aí agora, demais cidadãos em condições convocação / mobilização. Aí eu pergunto, lembra aquele script que a gente fez aqui? Lembra? O R1 era quem? Era o da reserva remunerada. Ele é considerado reserva? É. O R2 era quem? Eram os demitidos, licenciados, os temporários. Mas eles são cidadãos em condições de convocação? Eu posso te convocar? O R3, que a gente vai ver, é o artigo 10, que eles são temporários também, mas a gente vai ver que ele tem um diferencial. Eles também estão em condições de convocação ou mobilização? E o R4, quem era? Era todo cidadão em condições de ser convocado. Eles também são? São. Então, na realidade, isso aqui era aquele quadro do R1 até o R4, sendo que esse aqui é o R1 e esse aqui são os outros 3. Todos aqueles caras ali estão em condições de convocação ou mobilização. Então, esse aqui é no individual. E no conjunto, quem é? As polícias militares e os bombeiros militares são reserva nas Forças Armadas. Por que no seu conjunto? Porque se o bicho pegar, tanto a instituição como o camarada vão ser reserva das Forças Armadas. Então eu vou usar a instituição e vou usar o efetivo. Beleza? Por isso é no seu conjunto. É a polícia e os policiais. É o bombeiro militar e a instituição bombeiro. Beleza? Por isso é conjunto. Certo? Beleza. Aí, ó, dentro do artigo 4, como eu falei, ó, tem o parágrafo 1º. Então, logicamente, ele está me detalhando alguma coisa do artigo 4 ou alguma coisa inerente ao artigo 4. Aí ele fala assim, ó, a Marinha Mercante, a Aviação Civil e as empresas declaradas diretamente devotadas às finalidades precípuas das Forças Armadas, denominada atividade e efeitos de mobilização de emprego, reserva das Forças Armadas. O que ele quis dizer isso aí? A Marinha Mercante e a Aviação Civil, não só ele, como outras empresas que tiverem as finalidades das Forças Armadas, por exemplo, a Imbel, a fabricante de arma, a Taurus, não sei das quantas, ou quem faz tanque de guerra, alguma empresa aqui do Brasil. Se for, além da Marinha, Aviação Civil, qualquer outra empresa que tiver a finalidade que as Forças Armadas executam, elas serão consideradas para efeito de mobilização e emprego, serão consideradas reserva das Forças Armadas. É para todos os efeitos? Não. Só para efeitos de mobilização e emprego. O que seria mobilização? Atuação e emprego para eu utilizar. Eu pego aqui, ó, meu amigo, me dá esse avião 767 da TAM que eu preciso levar uma tropa lá para os Estados Unidos. Me dá. Ó, eu preciso desse navio aí de vocês que eu vou levar 500 toneladas de alimento para os soldados que estão lá em Israel. Então eu vou usar um navio da Marinha Mercante.
eu vou usar um avião da TAM, da Gol, mas somente para efeitos de mobilização de emprego, essas instituições aqui serão reserva das Forças Armadas, não para todos os efeitos. Beleza? Isso é a primeira coisa. A segunda, e o pessoal dessas empresas? O pessoal componente da Marinha Mercante, da aviação, das empresas declaradas diretamente relacionadas com a segurança nacional, bem como os demais cidadãos em condições de convocação ou mobilização operativa, só serão considerados militares quando convocados ou mobilizados. Opa, então peraí. Então eu posso usar o avião da TAM? Pode. Mas então os pilotos? Só se eles forem convocados ou mobilizados, que eles serão considerados militares. Ah, eu usei aqui um navio da Marinha Mercante e o comandante lá do navio. Se ele não foi convocado ou mobilizado, ele não vai ser considerado militar. Mas a embarcação que eu usei para efeito de mobilização e emprego vai ser considerado reserva das Forças Armadas. Alguma dúvida? Beleza? Cinco. A carreira militar é caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades precípuas das Forças Armadas, né? Então não tem que ninguém vender Avon dentro do quartel, né? Nem fazer pirâmide, né? A carreira militar é uma atividade continuada e inteiramente voltada para lá. Por isso que o cara fala que militar é 24 horas por dia. E eu sei que isso é verdade. 2 horas da manhã, às vezes o nego me aciona para eu ter que ir. Cheio de sono, cheio de nada. Minha mulher pensa que eu tô dando volta, perdido, e não tô dando perdido nada. É verdade mesmo. Então é isso. Atividade continuada inteiramente devotada às finalidades das Forças Armadas, certo? É 24 horas por dia. Beleza. Olha o parágrafo primeiro. Opa, então ele vai explicar alguma coisa do quinto. A carreira militar é privativa do pessoal da ativa. Lógico. Viu lá naquela rela lá da ativa? Ativa. Militar de carreira. Inativo não tem carreira. Acabou ali, se aposentou, acabou. Não tem por onde subir, né? E não tem carreira. Então, a carreira militar é privativa do pessoal da ativa, inicia-se com o ingresso nas Forças Armadas e obedece às diversas sequências de grau hierárquico. Ou seja, o cara começa lá soldado, cabo, sargento, tem outros que começam como eu, sargento, tem outros que começam como oficial. Então é isso que ele está falando, né? É do pessoal somente da ativo e obedece às sequências dos graus hierárquicos. O cara vai subindo. Vamos coisa aqui, a gente 5 minutos para tomar água. São privativas de brasileiro nato. Isso aí já caiu em prova. São privativas de brasileiro nato as carreiras de oficial da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Esteves, eu sou português. Eu posso ser sargento, graduado? Pode. Somente o oficial que tem que ser brasileiro nato. Se não for brasileiro nato, não vai ser oficial. Aí uma vez nós estávamos numa formatura, aí o cara começou a ler o currículo de um brigadeiro que estava assumindo lá o comando. Aí começou a ler a carreira dele, quando começou, etc e tal. Daqui a pouco, nascido no ano de tal, em Quito, no Equador. Aí nego, pô, caraca, o cara oficial nasceu em Quito. Só que tem um detalhe. A mãe ou o pai, eles eram baixadores. E quando ele nasceu, ele estava em Quito e a mãe ou o pai dele estava a serviço do Brasil. Aí se você for lá no artigo 12, que não é objeto do nosso estudo, da Constituição Federal, ele vai te falar lá. Pode ter nascido no exterior, mas se a mãe ou o pai brasileiro estiverem a serviço do Brasil lá no país, esse cara é brasileiro. Então ele nasceu em Quito, mas ele era
Brasileiro, porque não tem como ser oficial da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica se não for brasileiro nato. Mas eu posso ser sargento? Posso ser soldado? Posso ser cabo? Pode. Só não posso ser oficial. Beleza? O importante que eu botei lá, né? Carreira militar exclusiva da ativa e o oficial que tem que ser brasileiro nato. Beleza? E aqui, para finalizar, pra gente fazer um intervalinho disso, só para beber uma água, esse artigo 6 é o artigo que eu acho que o cara, ele que fez isso aí, tá meio doidão, porque às vezes tem nego que, né, aquele cara que escreve, pô, meu irmão, pô, tal, porque esse artigo 6 é o seguinte, ó, o que ele fala? São equivalentes as expressões na ativa, da ativa, em serviço ativo, em serviço nativo, em serviço, em atividade militar, ou seja, vou resumir para tudo esse artigo 6, que nunca vai cair em prova. Isso aqui é um estatuto dos militares, certo? O estatuto dos militares é só da Marinha? É só do Exército? É só da Aeronáutica? É das 3 forças. E cada força, antes de 1980, tinha uma maneira de falar. O cara, eu estou na ativa. Aí o outro lá, eu sou da ativa, eu não estou na ativa. O outro, não, eu estou em serviço ativo. Aí o cara falou, meu irmão, então acabou com isso aí. Ó, na ativa, em ativa, serviço, é tudo a mesma coisa. Beleza? É isso que ele quis dizer aqui nesse artigo aqui. 7. Artigo 7. A condição jurídica dos militares é definida pelos dispositivos da Constituição, que lhes sejam aplicáveis, por este estatuto que nós estamos estudando, e pela legislação que lhes outorgam direitos e prerrogativas e lhe impõe deveres e obrigações. O que esse cara quer dizer? A condição jurídica dos militares, tudo está aqui no estatuto? Não. Ele está falando aqui, ó, é definida pelo dispositivo da Constituição, tu usa a Constituição, aonde é aplicável aos militares, entendeu? E pela legislação que lhes outorgam direitos e prerrogativas. Então, além da Constituição do Estatuto, a gente utiliza o CPM, o CPPM, que é o Código de Processo Penal. Se um militar matar um outro militar, pode ser na Lua, é crime militar. Beleza? Um militar matou outro na Lua. Os dois estavam civil, na Lua. É crime militar. E ele vai ter direito a um foro especial. Que foro especial? Ele vai ser julgado por um tribunal militar. Beleza? Aí eu te falo, o estatuto prevê isso aqui? Não, o estatuto não. Então o cara está falando o seguinte, ó, a condição jurídica do militar, ela não vai se ater somente ao estatuto. Você vai utilizar a Constituição Federal no que couber, você vai usar o estatuto e vai utilizar outras normas que te dê direitos, deveres e obrigações. Vamos fechar aqui o 8 e o 9? E a gente faz um intervalo aí. Só para beber uma água. Esse 8 aí é interessante. Oi? Qual é seu nome? Então, a Thaís está perguntando se um militar, né, vier praticar um homicídio contra o civil. Não, aí você é julgado em tribunal normal. Só ali é militar contra militar. Ou então se você praticar alguma coisa dentro de uma organização militar. Beleza? Vamos lá, artigo 8º. O disposto neste estatuto aplica-se no que couber. Por que ele botou isso aí? Aplica-se no que couber. Ele fala, aplica-se no que couber. O I. 1. Aos militares da reserva remunerada e o reformado. E os militares da ativa? O militar da ativa é o estatuto todo. Ele está falando aqui, ó, o estatuto para o militar da ativa é todo. Agora, para os da reserva remunerada e reformados, é no que couber. Para os alunos de órgão de formação da reserva, é no que couber. Aos membros do magistério militar, é no que couber. É o cara que trabalha principalmente em colégios militares. E aos capelões militares, é no que
couber. Então, esses 4 camaradas aqui, o estatuto vai aplicar no que couber. Então, é o reserva remunerada, o reformado, os alunos de centro preparatório da reserva, os membros de magistério militar e os capelães militares, né? Que pode ser tanto um padre, um pastor, beleza. Esses 4 aqui é no que couber. Mas olha o que ele fala aqui no 9, olha só que interessante. Os oficiais generais nomeados ministro do STM, só os oficiais generais. Os membros do magistério e os capelães são regidos por legislação específica. Opa! Então esse cara aqui, além do estatuto, no que couber, ele tem também legislação específica. Esse cara aqui, ó, os capelães e os membros de magistério militar. Eles são o estatuto, mas a lei específica. Beleza. E os oficiais generais, que são de onde? São todos? Não. Que serão nomeados ministro do STM. Certo? Do Superior Tribunal Militar. Esse cara aqui, somente legislação específica. Eu aplico o estatuto para esse cara aqui? Não. Esse camarada aqui, do 9, é só legislação específica. E esses dois, é o estatuto no que couber, mais legislação específica. E esses 2 primeiros aqui, é só estatuto no que couber. Beleza? Aqui, ó. Aí eu boto aqui, ó, R1, FE alunos, estatuto no que couber. Membros do magistério, capelães, estatuto e legislação específica. E os oficiais generais do STM, somente legislação específica. Não cabe o estatuto. Beleza? 5 minutinhos só pra gente beber uma água.